Neste vídeo, vamos resolver o exercício 1 e 2 da aula 47 do nono ano do ensino fundamental. Número 1. Qual é a área do hexágono regular que possui as medidas abaixo? Então, o lado é 10 centímetros e o apótema é 5 raiz de 3 centímetros. O que acontece com o hexágono regular? O hexágono regular tem uma particularidade. Ele é formado exatamente por 6 triângulos equiláteros. Então, se eu descobrir o valor ou a área de um triângulo aqui, depois simplesmente eu multiplico por 6 e encontro a área dele. Agora, qual a informação que está sendo fornecida? Bom, está dizendo que o lado desse hexágono mede 10 centímetros. E o seu apótema, que é essa distância que vem do centro até a metade, formando um ângulo de 90 graus, isso aqui tem uma medida de 5 raiz de 3 centímetros. Certo? Bom, como é que eu faço para calcular a área do triângulo? A área do triângulo, vou colocar aqui, triângulo, é simples, né? A área do triângulo é a base multiplicado pela altura e o resultado dividido por 2. Então, se nós temos um triângulo aqui, o que vai ser a base? A base é essa parte aqui de baixo, tá? E o que significa altura? A altura é a distância do vértice até formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, isso aqui é a altura. Percebam que no triângulo, nesse que nós estamos fazendo aqui, olha que interessante. Então, vou pegar aqui a área. Quem será a base? A base é o lado do hexágono, exatamente 10. Vezes, quem é a altura? Perceba que a altura é exatamente o apótema. Exatamente o apótema. Então, eu vou colocar aqui, vezes o 5 raiz quadrada de 3. Tudo isso dividido por 2. Então, percebam, a área vai ser igual a 10 vezes 5, a 50 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, esta área nada mais é do que 25 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Mas essa não é a minha resposta. Por quê? Porque o hexágono é composto de 6 triângulos equiláteros. Então, agora, para achar a área do hexágono, basta fazer o quê? Então, vou colocar um A6 aqui de área do hexágono. Eu tenho que fazer, se são 6 triângulos equiláteros, eu tenho que multiplicar 6 vezes o valor do lado. Então, essa área do hexágono será igual a 6 vezes o 25 raiz quadrada de 3. Então, 6 vezes o 25 vai dar quanto? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. Então, esta área do hexágono será 150 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Agora sim, eu encontrei a resposta, encontrei a solução para o meu problema. Neste exercício 2, qual é a área do pentágono abaixo? Pentágono porque tem 5 lados. Agora, para calcular a área, o que é um pentágono? Um pentágono ele é formado por 5 triângulos. E esses triângulos, eles são isósceles, tá?
Então aqui esse pentágono é um pentágono regular, porque ele tem todos os lados com a mesma medida, certo? Então veja bem, se ele é formado por 5 triângulos isósceles, se eu descobrir a área desse triângulozinho aqui, depois é só multiplicar por 5 e eu vou encontrar a área do pentágono, tá? Então vamos lá. Vamos calcular a área do triângulo. Ó, a área do triângulo é sempre a base vezes a altura dividido por 2. Agora veja bem, vou montar o esqueminha aqui para o nosso triângulo. Ó. O que significa base? Base é esse comprimento aqui de baixo. Ó. Isso aqui é a base. O que é a altura? A altura é essa distância aqui, ó, que forma um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui é a altura. Agora, se eu comparar esses dois triângulos, eu vou ver que a base é o lado do pentágono. Então, essa área do triângulo vai ser igual à base, que é 7, vezes a altura, que na verdade corresponde a quê? Corresponde a esse apótema aqui, ó. Que vale quanto? Vale 4. Tudo isso dividido por 2. Então, essa área do triângulo vai ser 7 vezes 4 é 28. Dividindo por 2, então a área desse triângulo será igual a 14 centímetros quadrados. Mas não é essa a nossa resposta. Nós queremos saber a área do pentágono, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, pentágono. Só que a área desse pentágono será 5 vezes a área desse triângulo ali que nós acabamos de achar, que é 14 centímetros quadrados. Então, a área do pentágono será 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 1 é 5. Então, vai dar 70 centímetros quadrados. Aí sim, agora nós descobrimos a área desse pentágono. Para a nossa resposta aqui, a letra D.